Olá, pessoal. Eu sou o professor Lucas Mello e essa é mais uma aula de Cálculo 2. Vou começar essa aula fazendo alguns comentários sobre o que nós tratamos na última aula e aí depois nós passamos para o tema específico dessa aula de hoje, beleza? É o seguinte, na última aula eu passei um vídeo para vocês que fazia uma introdução às funções vetoriais. Do que se tratam as funções vetoriais? São funções que levam um valor real a um vetor. Ou seja, é uma função, vamos supor, uma f de t, que vai associar esse número t a coordenadas de um vetor que dependem deste valor de t. Dependem ou não, né? Pode ser que tenham coordenadas independentes também. Mas a ideia é essa, é associar um domínio real a um contradomínio vetorial. Então, pode ser um vetor do R2, um vetor do R3, que são os que nós vamos utilizar mais nos nossos estudos, ou podem ser de outras dimensões também. Mas para ilustrar para vocês aqui, até uma construção que apareceu no vídeo que eu passei para vocês, que é a construção de uma hélice, uma construção tridimensional. Então, estou aqui com o meu espaço R3, representado pelos eixos X, Y e Z, que é esse eixo azul, que nós ganhamos mais uma dimensão aqui agora, que é a altura. Então, nós saímos do plano e fomos para o espaço, beleza? Essa função aqui, que eu vou exemplificar para vocês, ela está representada dessa maneira. E já aproveito para fazer um comentário sobre parametrização. O que é uma função dada de forma paramétrica? Uma função dada de forma paramétrica é uma função vetorial parametrizada é aquela em que cada coordenada do vetor pode ser dependente de um parâmetro. E este parâmetro, nesse caso aqui, eu estou utilizando como t. Então, a coordenada x do meu vetor vale cosseno de t, a coordenada y vale seno de t, e a coordenada z, que é a altura, vale t sobre 3. Por que eu coloquei t sobre 3? Só para a gente ter uma hélice com mais camadas. Se eu deixar somente t, como foi dado no exemplo do vídeo anterior, nós teríamos poucas camadas para representar aqui. Então, eu dividi por 3 porque a coordenada z, à medida que meu parâmetro t, que está aqui, ele vai aumentando, significa que a coordenada z acompanha o valor de t. Então, minha coordenada z vai aumentando e meu ponto vai ganhar altura aqui, ó, no eixo azul. Mas dividindo por 3, eu vou fazer com que esse ganho de altura seja um pouco mais lento, beleza? Então, vamos verificar aqui. Eu tenho o ponto B, que está na origem do meu espaço, e o ponto A, que está representando a extremidade do vetor. Então, aqui seria o vetor BA. Então, meu ponto A está representando a extremidade deste vetor, e a curva que vai ser traçada, essa curva que representa o movimento da extremidade final do vetor, vai ser uma curva espacial que nós chamamos de hélice. Então, vou movimentar meu parâmetro t aqui, e nós vemos que o ponto A ele vai se deslocando de forma circular, porém ele vai ganhando altitude. Beleza? Ele vai sempre traçando uma trajetória circular e ganhando altitude, que é uma trajetória helicoidal, que nós chamamos. Eu vou traçar aqui o rastro deste ponto para vocês verificarem o que ele vai deixando pelo caminho. Então, aqui nós temos a curva, que é traçada pelo ponto A se deslocando, e nós podemos verificar a hélice tridimensional que foi formada. Beleza, pessoal? É uma construção bem interessante. Por exemplo, se nós formos pensar em aplicação, nós podemos pensar na construção de uma mola, e eu pensei até, acho um exemplo interessante de comentar com vocês. Por exemplo, nós estamos agora na era das impressoras 3D, correto? A gente é capaz de imprimir um objeto tridimensional. Mas como que essa impressão é feita? Se vocês pesquisarem, tem vídeos bastante interessantes
sobre esse assunto, e vocês vão ver que a construção de um objeto tridimensional por uma impressora 3D é por depósito de camadas. Vai depositando camadas e vai fazendo esse eixo Z, que é o eixo da altura, variar à medida que o eixo X e Y vão variando de acordo com as curvas de nível da superfície, que seriam cortes que a gente faz na horizontal. Então, se eu olhar essa superfície aqui de cima, eu verifico que as curvas de nível dela são circunferências. Então, isso vai sempre fazer um movimento no eixo, no plano XY, um movimento circular, e o eixo Z vai dando a parte da altura, a tridimensionalidade dessa forma. Então, para que eu consiga imprimir uma forma dessa aqui, um objeto desse, por exemplo, em uma impressora 3D, eu preciso programar essa impressora para imprimir o objeto desejado. Então, é por isso que se torna interessante esse estudo, para vocês saberem como que vocês podem ter a lei de formação de uma forma bem conhecida aqui, que é essa hélice, que é um formato de mola, e que necessitaria de o conhecimento sobre a parametrização dessa função para poder fazer uma plotagem, para poder fazer uma impressão 3D aqui, por exemplo. É claro que na impressora você já deve ter arquivos prontos, objetos prontos, onde você não precisa talvez passar por essa programação matemática. Mas é claro que esses objetos prontos também passaram por essa programação e muitas vezes estão disponibilizados de forma livre. Beleza? Então, o fato dessa trajetória circular no plano XY é determinado por cosseno e seno. E a gente vê, então, que isso se desloca na superfície de um cilindro. Então, essa mola ela está sendo traçada, essa curva está sendo traçada percorrendo a superfície externa de um cilindro. Beleza? E aqui vocês podem ver a curva. Na verdade, a curva aqui nem apareceu porque pela sobreposição do traçado que eu já tinha traçado aqui para vocês, o rastro do ponto A. Beleza? Então, uma aplicação aí de uma função vetorial que associou o valor do parâmetro t às coordenadas parametrizadas e nós obtemos essa curva, que é essa mola, que é essa hélice, uma curva helicoidal. Beleza, pessoal, vamos passar para o tema, então, da aula de hoje, que ainda é a continuidade deste assunto, e eu vou exemplificar para vocês agora uma outra forma da gente lidar com coordenadas, porque aqui nós estamos lidando com as coordenadas de forma parametrizadas, e eu vou apresentar agora uma outra maneira da gente verificar a ideia de coordenadas, que é a seguinte, ó. Eu vou apresentar para vocês curvas planas em coordenadas polares. Como é que seriam as curvas planas em coordenadas polares? Embora seja muito utilizado, os sistemas de coordenadas cartesianas que a gente conhece, que é marcar um ponto a partir das suas coordenadas x e y no plano, é muito utilizado, porém não é a única forma que a gente tem para representar um ponto no plano. Existem curvas no plano que elas vão ser melhores descritas em um sistema que a gente chama de sistema de coordenadas polares. O que seria esse sistema? Um sistema de coordenadas polares OR-θ, que é o que eu estou representando aqui. OR-θ consiste de um ponto O, que nós vamos chamar de polo ou origem, e uma semirreta com origem neste ponto O. Dado um ponto, então, P do plano, as suas coordenadas neste sistema de coordenadas polares são os valores R e θ, que cada um deles vai ter uma atribuição, que é a seguinte: R é a distância do ponto P à origem do nosso sistema de coordenadas, a origem ou polo O. E θ é a medida do ângulo do eixo polar até a semirreta OP. Então vamos ver essa representação aqui, ó. Aqui eu tenho um eixo polar
Então, agora eu não tenho mais o eixo x, y das coordenadas cartesianas. Eu tenho um ponto aqui, que é o ponto O, representado pelas que vai representar a origem do meu sistema de coordenadas. Eu tenho uma semirreta, que é chamada de eixo polar, uma semirreta que inicia no ponto O. E para eu representar um ponto P qualquer, como esse aqui, ele tem coordenadas r e θ. O que essas coordenadas significam? Significam que eu estou a uma distância r da origem, que é o tamanho deste segmento aqui, e este segmento está com uma inclinação θ em relação ao eixo polar. Beleza? Então, um sistema também com duas coordenadas, onde a primeira coordenada representa o tamanho do vetor ou a distância do meu ponto até a origem, e a segunda coordenada representa a inclinação deste segmento, deste vetor, em relação ao eixo polar. Então, vamos ver a relação entre o sistema de coordenadas polares e o de coordenadas cartesianas. Existe uma relação, por exemplo, se eu coincidir o eixo polar com o eixo x, aqui, ó, a parte positiva do eixo x, e aí eu traço o eixo y aqui, essa inclinação e essa distância r, passando para as coordenadas cartesianas, a gente vê que a gente forma um triângulo aqui retângulo, onde aqui nós temos este cateto sendo representado por r cosseno θ, a coordenada x, aqui vai ser representado por r cosseno θ, onde r é a hipotenusa, beleza? A gente pode usar as relações métricas no triângulo retângulo. Da mesma maneira, este outro cateto aqui, a gente sabe que ele é r, a coordenada y, então, vai ser r vezes seno θ, isso utilizando cosseno e seno. E nós podemos utilizar tangente também, porque a tangente do ângulo θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, então y sobre x. Então, o cateto x é dado por r cosseno θ e o cateto y por r seno θ. Além disso, a gente tem a relação métrica aqui do teorema de Pitágoras, x² mais y² é igual a r². Então, essa hipotenusa r aqui da coordenada polar, ela em coordenada cartesiana é a raiz quadrada de x² mais y². Então, nós temos aí a relação entre os dois sistemas de coordenadas. E para vocês verem um exemplo, aqui está traçado o ponto P de coordenadas 2π/3. O que isso significa? Significa que, fazendo uma angulação de π/3 em relação ao eixo polar, aqui está o ângulo de π/3, eu me distanciei 2 unidades da origem e vim parar neste ponto aqui. Beleza? Então, este é o sistema de coordenadas polares e é um sistema que a gente pode utilizar também para traçar curvas que, muitas vezes, no sistema de coordenadas cartesianas, não seria o melhor sistema para traçar determinadas curvas. Vou mostrar para vocês um exemplo aqui, ó, utilizando o GeoGebra. Aqui, eu vou mostrar para vocês a seguinte curva. É uma curva que foi parametrizada pela coordenada x como sendo cosseno de 3t cosseno t, então, o parâmetro t, e aqui y igual a cosseno de 3t seno de t. Porém, pensando em coordenadas polares, eu vou deixar de exibir essa janela aqui. Pensando em coordenadas polares, como é que está a relação, então? Um ponto aqui está sendo determinado pela distância, que é r de alfa, em função da segunda coordenada polar, que é o ângulo de inclinação, alfa. Então, a distância que o meu ponto vai estar da origem, ou polo, é também uma função de alfa. Então, isso está parametrizado em termos de alfa. E esse r de alfa tem valor cosseno de 3 alfa. Então, vamos ver o que acontece com o ponto P quando eu vario o meu ângulo alfa. Aqui nós estamos com alfa igual a 0, portanto, a inclinação em relação ao eixo polar é 0. À medida que eu vou aumentando este ângulo, o ponto vai ganhando uma angulação,
porém o tamanho do vetor u vai diminuindo. Observem. Por que esse tamanho do vetor u está diminuindo? Porque o cosseno ele vale 1 quando o ângulo vale 0. À medida que eu vou me deslocando até 90 graus, o cosseno vai valer 0 em 90 graus. Então, o cosseno vai diminuindo no primeiro quadrante, de 0 até 90. Por isso, o tamanho deste vetor está diminuindo. Aí, eu chego aqui no tamanho 0. E eu cheguei nesse tamanho com 30 graus. Mas por que isso aconteceu em 30 e não em 90? Porque o cosseno aqui está sendo calculado em 3 vezes alfa. 3 vezes 30 já dá 90. Eu já chego no cosseno de 90, que vale 0. E aí, eu passo para esse outro sentido aqui. Por quê? Porque o cosseno passou para outro quadrante, por exemplo, aqui, ó, 40 graus. 3 vezes 40 graus seria 120. O cosseno de 120 é negativo. Então, apesar da gente estar com a angulação de 40 graus, que seria por aqui, ó, ele está me dando o simétrico em relação a este ponto. Por quê? Para a angulação de 40 graus, o valor do cosseno é negativo, a coordenada negativa faz uma simetria e nós temos este ponto refletido, então. E aí eu vou continuar aqui o alfa para vocês verem a movimentação do ponto P. Então, esse vetor estica e encolhe. Ele estica e encolhe a partir das coordenadas. E se a gente, então, habilitar o rastro deste ponto P, vocês vão verificar a curva que é traçada em coordenadas polares. Então, este movimento de encolhe e estica aqui do vetor acabou gerando essa curva que nós chamamos de rosácea de 3 pétalas. É uma curva em coordenadas polares, então um gráfico bem diferente do que a gente está acostumado aí em coordenadas cartesianas. Beleza, pessoal? Então, aqui, para exemplificar para vocês, um novo sistema de coordenadas também, para vocês conhecerem, que é um sistema que as duas coordenadas, o significado de cada uma delas é a distância, a primeira, a distância que o ponto está em relação à origem, e a segunda coordenada é o ângulo que o vetor faz em relação ao eixo polar. Beleza? Espero que tenha sido interessante para vocês conhecerem este novo sistema de coordenadas, que é o de coordenadas polares, e a gente vê que outros traçados são possíveis quando a gente muda o nosso sistema de coordenadas, passamos de coordenadas cartesianas aqui para coordenadas polares. Quero apresentar para vocês agora aqui, ó, só 2 exemplos para vocês verem as curvas que são possíveis traçar em coordenadas polares dessa maneira como a gente definiu. Aqui o exemplo A, por exemplo, está dizendo a curva que é ρ igual a 2. O ρ aqui é o nosso R, é o nosso tamanho do vetor. Observa que essa curva está sendo, a única característica que nós temos é o tamanho do vetor é fixo, 2. Não fala nada sobre o ângulo, certo? Se não fala nada sobre o ângulo, quer dizer que o ângulo é livre e em qualquer angulação nós teremos o tamanho do vetor 2. O tamanho do vetor 2 fixo faz com que a gente tenha o raio de uma circunferência. E percorrendo qualquer angulação, nós teremos esse traçado azul aqui. Então, a curva traçada é uma circunferência de raio 2. Beleza? Aqui tem a relação com coordenadas cartesianas. E a gente tem a equação de uma circunferência de raio 2 centrada na origem, x² mais y² igual a raio ao quadrado, e o raio aqui, então, igual a 2. O outro exemplo é, agora o que está fixado é a angulação. Angulação 3π/4, e não fala nada sobre o tamanho, a distância do ponto até a origem, ou o tamanho do vetor. Se não fala nada sobre isso, quer dizer que o tamanho do vetor é livre, porém, sempre com esta angulação fixa. Essa angulação fixa, então, vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente trace a angulação de 3π/4, que é essa, e marque um primeiro ponto aqui, e a gente pode esticar, encolher e refletir este vetor, que ele vai estar sempre em linha reta
com a mesma angulação fixa de 3π/4. Então, quando o tamanho do vetor é fixo e o ângulo é livre, nós temos uma circunferência em coordenadas polares. E quando a angulação é fixa e o tamanho do vetor é livre, a angulação fixa e o vetor esticando ou encolhendo, nós temos sempre uma direção mantida, portanto, nós temos uma linha reta. Então, é possível traçar uma reta também em coordenadas polares. Basta manter uma angulação fixa e deixar o tamanho do vetor livre. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Um abraço a todos e bons estudos.